Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de modelagem de instalações elétricas em BIM, utilizando o Revit. Na aula de hoje, na aula de número 6, nós iniciaremos o processo de montagem dos quadros de distribuição, o processo de montagem dos quadros de dimensionamento. Bom, agora nós já vamos começar a definir os circuitos, dos quadros, nos quadros de distribuição. Nós vamos inicialmente no piso 2 e vamos selecionar esse quadro. Vamos ver as propriedades dele aqui. Então, nós vamos mudar a carga aqui, colocar que ele é um quadro de distribuição. Aí, se vocês olharem aqui, vejam aqui que ele está com corrente de 25,8 ampere de corrente, né? Eu posso até ampliar aqui para visualizar melhor aquele texto ali. Corrente conectada e corrente demandada 25,10, ou seja, o programa aqui já está calculando alguns fatores de demanda, tá? A gente não vai entrar em detalhes aqui em relação à definição de fator de demanda, tá bom? Eu poderia... então, como ele tem uma corrente aqui de 25,10 ampere, eu vou trabalhar com alimentação para esse quadro, ou seja, do quadro inferior para esse quadro, de 6 milímetros, tá? E eu vou utilizar um disjuntor de 32 amperes, ou seja, eu vou atrelar esse quadro ao quadro inferior, tudo bem? Então, nós vamos aqui, ele é 127, né? Eu já tinha definido as propriedades desse quadro. A seção, nós vamos trabalhar com a seção de 6 milímetros, então vou colocar aqui 6 milímetros, que a gente vai adotar. Então, feito isso, eu posso vir aqui, circuito elétrico, eu vou falar que ele vai estar ligado ao QDC geral. Pronto, então ele já está no QDC geral. Depois que eu definir isso, eu posso vir aqui em circuitos elétricos e agora avaliar o disjuntor. Então, eu vou trabalhar com um disjuntor de 32 amperes aqui na classificação, vou trabalhar com um disjuntor de 32, como eu tinha dito, e vou trabalhar com, aqui nos casos aqui, vai ser um condutor B1, três condutores em corrente contínua, que são duas fases e um neutro, tá? Então, isso aqui também é tabelado, tem informações específicas, eu não vou entrar em detalhes em relação a isso aqui, a gente tem algumas informações aqui em notas, em tabelas, né, que vocês podem pegar essas informações. Então, olha lá, o condutor de 6, então, como eu falei que eu utilizar o 6, então ele já pegou, a capacidade de condução é 36, está ok. Então, a capacidade de condução é 36 amperes, eu vou utilizar, eu vou colocar aqui 36, e vou utilizar aqui o condutor de 6 milímetros, tá? Bom, para entender essa questão do dimensionamento, pessoal, a gente tem aqui, se vocês forem entrarem aqui em... Onde que está? Vista de desenho, tem uma série de tabelas aqui para você utilizar em dimensionamento. Então, tem capacidade de condução de corrente de fios, valores nominais de disjuntores, então, capacidade de corrente. Então, a gente tem uma tabela aqui com a capacidade de corrente de cada um dos fios, com as seções de cada um, tá? Então, se vocês não tiverem, eu mostrei um PowerPoint lá com informações, mas vocês podem também consultar aqui, tá? A gente tem valores nominais de disjuntores, né? As seções de disjuntores que a gente tem. Aquela questão de fator de correção de agrupamento, fator de correção por temperatura, a gente tem as tabelas aqui também, tá? O que você considera em cada um. O processo de cálculo de demanda, o que a CEMIG recomenda, nós temos as informações. A questão de entrada de energia, como que dimensiona a entrada de energia, de acordo com as recomendações da CEMIG, também está aqui. Em outro momento a gente pode entrar em detalhes para mostrar para vocês esse dimensionamento. Circuito reserva, né, o número de circuito reserva necessário de acordo com a quantidade de circuitos que você tem. Então, condições de fornecimento, né, os tipos de condições,
Dimensionamento de entrada de energia, de acordo com a CEMIG também, dimensionamento de entrada de serviço, os eletrodutos, né, a capacidade as seções dos eletrodutos, fatores de demanda, tá? Se vocês para calcular na demanda de padrões de entrada, limites de queda de tensão. Então tem muita informação aqui, caso vocês queiram utilizar. Depois que vocês inserirem essas informações de acordo com esses limites pré-estabelecidos aqui, eu vou fechar essas tabelas. A gente tem também, quando a gente seleciona um determinado quadro, eu posso também pedir para ele criar uma tabela de painéis. Aí, com aqueles fatores que vocês definiram, ele cria uma tabela também com dimensionamento de acordo com aquilo que você quer. Então, olha, ele já calcula também. Aqui é um processo de cálculo, ele já calcula tudo certinho, você entrando com as informações certinhas, o fator de potência, a corrente nominal, o fator de correção por agrupamento, o fator de correção por temperatura. Então, ele já faz um dimensionamento aqui, caso você queira, tá? Todo o processo ele faz a análise de queda de tensão. Então, você pode fazer isso por quadro, nós não vamos entrar em detalhes nesse sentido aqui. Bom, então nós já associamos o QDC do piso 2 ao QDC geral. A gente pode agora para o piso 1 e nós vamos associar esse quadro aqui ao quadro medidor. Mas para isso eu tenho que selecionar o quadro medidor e falar que ele tem energia. Então vou selecionar aqui e vou falar que ele é 127, 220 bifásico, que aí eu consigo então associar esse quadro aqui. Esse quadro aqui, a gente havia desligado a simbologia dele para entender, para encontrar ali os pontos de conexão dos eletrodutos. Eu posso vir aqui e ligar a simbologia novamente. Isso vai ser necessário na hora que a gente for fazer a planta baixa, tá? E agora nós vamos avaliar esse quadro também. Então, esse quadro, nós vamos aqui mudar também o tipo de carga, nós vamos colocar aqui que ele é um quadro de distribuição. Já temos as demandas aqui, as correntes e tal. Então, o processo de dimensionamento desses quadros aqui não é processo por capacidade de corrente. Nesse caso aqui, a gente tem que utilizar o processo de cálculo de demanda de acordo com o concessionário. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, eu já vou só informar quais são o que nós vamos utilizar para esse quadro, tá? Então, nós vamos aqui utilizar uma alimentação, um condutor de 16 milímetros quadrados, tá? Então, eu já vou informar isso aqui. E nós vamos utilizar um disjuntor aqui de 60 amperes, ok? Então, vou aplicar aqui, ele já mudou a simbologia ali. E aqui eu já posso vir aqui em circuito elétrico e definir o circuito. Então, eu vou falar que ele vai estar no medidor. Pronto, já está definido, já defini o circuito. Posso voltar aqui. Então, o disjuntor que eu vou utilizar, então, nesse caso aqui, vai ser o de 60 amperes. Tá? E o quadro aqui, esse quadro também a gente pode definir qual que é a corrente total do quadro. Isso é classificação também ser definido também. Qual que é a corrente total do quadro. Então, vou deixar aqui 400 amperes, mas a gente depende muito, a gente tem que mudar, às vezes, em colocar 600 amperes. Então, são informações de dimensionamento que a gente não vai entrar em detalhes aqui também, tá? Apesar do programa calcular isso. Tipo de fiação, nós vamos colocar também 3 aqui. E capacidade de condução de corrente, ele vai dar aquela informação de 80%. Se eu voltar aqui, ó, como eu tinha escolhido lá os 6 milímetros, ele está dando aqui 68 amperes. Então, vou colocar aqui a capacidade de condução de 68 amperes, como eu já tinha mostrado antes lá, e falar que vai ser o 16 milímetros aqui e vou aplicar. Feito isso, então, eu posso voltar ao meu quadro resumo e verificar aqui. Então, vejam aqui que o quadro QDC do piso 2 foi associado
ao QDC geral, tá? E o QDC geral foi associado ao medidor, ficando aqui com a potência total de 6.220 na fase A e de 6.600 na fase B. Bom, agora nós vamos fazer o detalhamento dos painéis, né? Então, nós vamos aqui em diagrama unifilar e a gente vai começar a fazer aqui o esquema de ligação dos quadros. Nós vamos iniciar com o quadro superior, tá? Então, nós vamos aqui em anotar, símbolo, e vamos pegar aqui uma simbologia de unifilar terminal, tá? Então, vamos colocar aqui, esse aqui será para o circuito de iluminação. Vamos pegar outro aqui para o circuito de tomada. Vamos pegar agora um bifásico, né, para o chuveiro, 2 fases e terra. Vamos pegar agora um reserva, só para ter simbologia de que tem um reserva. E agora nós vamos pegar um circuito de interligação de quadro, tá? Então, interligação de quadro, aí vai ser 2 fases, neutro e terra, que é o disjuntor, o quadro para a ligação, né, para a interligação ali do quadro superior, né, do quadro piso 2 com o quadro piso 1. Da ESC aqui. E agora eu vou colocar as informações aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui na tabela de circuitos, no quadro resumos, né? E vou fazer o seguinte, eu vou colocar, deixar aqui o piso 1, vou deixar essas duas janelas só, e vou vir aqui em vista, e vou colocar a vista lado a lado, porque aí eu vou vendo as informações e vou preenchendo aqui, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro circuito, então, é o circuito 1, né? E a informação ali estou aqui me referindo ao piso superior, então é iluminação piso 2. A potência dela está definida aqui, 700 watts. A fiação que eu vou utilizar é de 1,5 mm. E o disjuntor que vai ser utilizado vai ser o disjuntor para esse aqui, de 16 amperes. Então, vou colocar aqui 16 amperes. Pronto. Vou preencher para todos aqui da mesma forma. Então, daqui a pouco eu mostro tudo pronto aqui. Bom, já preenchi todos aqui, né? O circuito 2, tomada de uso geral, potência 700 watts, disjuntor de 20 amperes, monopolar, e a fiação de 2,5 mm. Circuito 3/4, chuveiro do piso 2, potência 4.400, fiação de 4 milímetros e um disjuntor bipolar, vem 2 risquinhos aqui de 25 amperes. E aqui o reserva, eu posso deixar só uma reserva de potência, posso definir uma potência aqui, né, e deixar um espaço no quadro, depois eu vou mostrar para vocês. Então, quando eu crio essa potência reserva, eu tenho que criar um ponto lá na minha planta, um ponto lá específico, nós temos um módulo para isso lá. Nesse módulo você atribui uma potência e cria um circuito só para esse módulo, para você ter reserva de potência no quadro de distribuição. Aqui no quadro aqui eu não coloquei essa potência reserva aqui. Bom, o próximo agora que a gente tem que nomear é o disjuntor geral desse quadro, em quadro. Então o número do circuito eu vou preencher depois, porque vai depender da sequência. Eu posso até olhar no quadro aqui, ó, ele é o circuito 6,7 do quadro 2. Então, eu vou colocar aqui o número do circuito 6,7, tá? Porque ele é do segundo quadro. O número do quadro, esse aqui é o QDC piso 2. A potência dele está definida aqui,
5.676, então 5.676, e a corrente do circuito é 32 amperes. Então, já coloquei aqui 32 amperes. A seção do fio é 6 milímetros, então a gente tinha definido aqui 6 milímetros. Ok. Então, já tá o diagrama unifilar, que a gente chama aqui, já está definido de acordo com o quadro. Eu vou fechar esse quadro aqui temporariamente e nós vamos fazer agora o seguinte, nós vamos modelar esse quadro. Chegamos ao final da nossa aula. Espero que tenham gostado. Aguardo vocês, então, na nossa próxima aula.